Você já se perguntou quem você é de verdade? E não é aquela resposta que você pode encontrar ali no seu documento, ou sobre os papéis que você desempenha como mãe, como profissional, como cristã. Sabe aquela pergunta mais profunda, aquela pergunta íntima? Quem eu sou quando ninguém está olhando? O que define a minha existência? Quero convidar você hoje a pegar a sua xicrinha de chá e vamos refletir sobre como descobrir a sua identidade em Cristo pode mudar tudo, a forma como você se vê e a forma como você enxerga o propósito de Deus para sua vida. Olá, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. E hoje eu quero trazer para você um tema que é recorrente, tanto no consultório quanto nas conversas que eu tenho com pessoas, que é sobre a questão da nossa identidade em Cristo. Vou dizer para vocês que quando nós falamos sobre identidade na psicologia, a gente vai entender a identidade como uma construção pessoal, construída através das nossas vivências, das nossas relações, das nossas experiências, sejam experiências de coisas que nós fazemos, sejam pelas dores que são provocadas, os sofrimentos que são provocados ao longo da vida. Mas a Bíblia ela vai trazer uma percepção de identidade diferente daquilo que o mundo traz. Pela Bíblia nós vamos entender que a nossa identidade ela não é definida pelo que nós fazemos ou a forma como nós fazemos, mas a nossa identidade ela é definida por quem nós pertencemos. E aí, no caso, como nós somos filhos de Deus, a nossa identidade ela é definida como filha amada, como filha redimida, como filha escolhida. Essa é a nossa identidade. Lá em 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer assim: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos uma geração eleita, uma geração santa, povo escolhido de Deus. E quando nós entendemos que a nossa identidade está firmada no Senhor, nós iremos perceber que eu não preciso buscar a validação de outras pessoas, eu não preciso me preocupar com a opinião, com o julgamento de outras pessoas sobre a minha vida, mas eu tenho a firmeza, a certeza de que a minha validação, que a minha aceitação, ela precisa vir de Deus. E o Senhor, ele já me aceita, ele já me valida como eu sou, mesmo precisando passar por ajustes, mesmo precisando mudar algumas coisas no meu comportamento, porque nós sempre temos coisas para mudar, mas o Senhor, ele já te validou, o Senhor, ele já te aceitou, ele te escolheu para que você pudesse fazer a obra dele, para que você pudesse viver a manifestação da glória dele para sua vida. E quando você percebe que você já foi aceita, que você já foi validada por Deus, você vai perceber que viver a sua vida vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo, porque você sabe exatamente aonde que você precisa buscar e aonde que você precisa olhar para viver a sua vida, para viver o seu propósito com leveza. E isso é libertador, porque você entende que você não precisa mais provar nada para ninguém, esperar nada de ninguém, nem buscar nada de ninguém, porque a sua esperança e a sua busca ela já está firmada em Deus. Ao longo dessa minha experiência enquanto profissional da psicologia, atendendo pessoas em consultório, é muito comum, é muito recorrente períodos, fases da vida em que nós começamos a questionar o que nós somos, de onde nós viemos, por que que nós estamos vivendo isso, por que que eu passo por todas essas dificuldades, qual é o propósito de eu estar tendo todas essas dificuldades, todas essas experiências, para que eu vivo isso? E quando eu volto para um ambiente cristão, quando a gente se volta para um ambiente de pessoas que vivem a mesma fé, de pessoas que também entendem e têm essa vivência espiritual, essa vivência cristã, você já reparou que essas dúvidas elas também acontecem com uma certa frequência? A gente se questiona muito sobre o nosso propósito, sobre o porquê nós estamos aqui, e muitas vezes também vem com algumas crises de identidade, uma confusão sobre por que que Deus me escolheu, porque eu não sou boa o suficiente para fazer isso, eu não sou boa suficiente para fazer a obra do Senhor, eu não sei o que Deus quer de mim, e essa é algo
que é recorrente no nosso meio também, essas dúvidas, esses questionamentos, mas eu quero dizer para você uma certeza que o Senhor tem falado para mim, o Senhor tem manifestado isso na minha vida também, é que o Senhor, ele não usa os capacitados, mas ele capacita aquelas pessoas que são escolhidas. Quando a gente olha para os personagens da Bíblia, nós vamos ver que todos eles, quando eles foram chamados pelo Senhor, eles colocaram empecilhos, eles criaram obstáculos, eles se voltaram para as dificuldades, e em todos eles foram capacitados para fazer a obra do Senhor. Um se achava pequeno demais, um se achava gago demais, um achava que não tinha como falar com pessoas, como liderar pessoas, se via incapaz de estar na liderança de outras pessoas, mas em todos eles o Senhor foi quebrando barreiras, Deus foi quebrando ali as dificuldades que surgiam na caminhada, e todos eles foram capacitados para fazer a obra do Senhor. E é assim na sua vida também, mesmo quando você se questiona o que Deus quer de você, ou se você tem capacidade para fazer o que precisa ser feito, saiba que o Senhor não está olhando para a sua capacidade, o Senhor, ele não te escolheu pela sua capacidade. O Senhor, ele te escolheu para te capacitar. Quando você se ancora na identidade de quem você é em Cristo, quando você se ancora em quem Deus é na sua vida, você vai perceber que o seu propósito, que a sua vivência, que a maneira como você vai expressar a vivência de Deus, ela vai começar a crescer de dentro para fora. A mudança do Senhor começa de dentro, e expressar aquilo que você vive será muito mais tranquilo, porque não está baseado na sua performance, no que você pode ou não pode fazer, mas está baseado no quanto você está firmado no Senhor. Desculpa. A palavra do Senhor vai dizer ali em João 15, versículo 14, Jesus vai dizer para os seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quando nós estamos firmados na certeza de quem nós somos em Deus, na certeza de quem nós somos em Cristo, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo e permanecemos nele, o Senhor permanece conosco. E se o Senhor permanece conosco, qualquer dificuldade que nós passemos, nós vamos conseguir passar, qualquer obstáculo nós vamos conseguir ultrapassar, nós vamos conseguir fazer muito mais do que nós imaginamos, porque o Senhor está conosco. Paulo vai dizer ali em uma das suas cartas que ele sabia viver em toda e qualquer situação, porque ele sabia quem o fortalecia. Então Paulo, ele já tinha conseguido passar, ele já tinha vivido experiências de prisão, experiências de quase morte. Paulo já tinha vivido experiências em que ele foi açoitado, teve períodos em que Paulo passou fome, que ele não tinha abundância de comida, mas em tudo o Senhor sustentou, porque é o Senhor que fortalecia Paulo. E mesmo diante das adversidades, Paulo é um grande exemplo de pessoa que não desviou seu olhar do Senhor, e ele permaneceu em Deus, e todas as suas cartas, todos os livros em que Paulo fala e se dirige às outras pessoas, nós conseguimos sentir o Senhor falando através de Paulo. E a vida de Paulo não foi fácil, a vida de Paulo foi uma vida extremamente difícil. Paulo tinha espinhos, Paulo tinha dificuldades, Paulo sofreu perseguições tremendas, mas Paulo permaneceu firme no Senhor, e o Senhor permaneceu com ele. E é assim na nossa vida, quando nós permanecemos com o Senhor, nós passamos por todas essas dificuldades, nós passamos por essas crises, mas nós conseguimos levantar a nossa cabeça e prosseguir, porque o Senhor permanece com aqueles que permanecem nele. E olha só que lindo imaginar, todos nós temos um mesmo propósito. A nossa criação, a nossa existência, em essência, elas servem para a mesma coisa: glorificar a Deus, amar as pessoas e sermos cada vez mais parecidas com Cristo. Esse é o nosso propósito. Mas a nossa expressão, ela é única. A forma como você ama Deus, como você ama as pessoas, a forma como você é parecida com Cristo, a sua expressão do seu propósito, ela é unicamente sua. E ela vem da sua vivência, da sua experiência com o Espírito Santo, com Deus, da sua relação com Deus.
quando você percebe que a maneira como o Espírito Santo fala com você é diferente da maneira como ele fala com as outras pessoas, você vai perceber que a sua existência ela tem um propósito, uma maneira de expressar o seu propósito muito particular. Em muitos momentos eu me vi questionando por que eu, por que não tantas outras pessoas? E é uma verdade que eu sempre trago comigo, o Senhor ele não precisa de mim para nada. Ele não precisa que eu esteja aqui fazendo esse vídeo, falando com você, ele não precisa que eu faça todas as outras coisas que eu faço, ele não precisa de mim. Mas o Senhor ele me escolheu para fazer e é diferente quando você percebe que mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, o Senhor ele te escolheu. Olha essa honra. Olha que honra você pensar, o Senhor me escolheu. Ele tinha tantas pessoas, com certeza tinham pessoas que, ao meu olhar, são muito mais capazes, são muito mais capacitadas, têm uma eloquência melhor, uma presença melhor, elas sabem se portar melhor. Com certeza, com os meus olhos humanos, eu olho e vejo que tem sim pessoas muito melhores que eu e que estão aí no mundo, que estão aí fazendo outras coisas, que estão vivendo para a carne e poderiam ter um potencial tão grande para fazer a obra de Cristo, mas o Senhor, mesmo tendo essas pessoas que ele poderia ter escolhido, Deus me escolheu. E ele me escolheu para que eu pudesse fazer isso. E é uma honra tão grande saber que 8 bilhões de pessoas o Senhor te escolheu. Em 8 bilhões de pessoas ele olhou para você e ele falou: essa é a minha filha amada, essa é a filha que eu vou usar para fazer a minha obra, que eu vou usar na casa dela, no serviço dela, com os amigos, com os familiares, seja onde estiver, o Senhor te escolheu. É uma honra ser escolhida. Você pertence a Deus. Você é obra do Senhor. E quando você percebe que você é filha amada, filha escolhida, filha redimida, você vai perceber que você não precisa se comparar com outras pessoas, porque o que o Senhor trata com você, Ele trata com você. O que o Senhor tem para você, Ele tem para você. Ele não tem para outras pessoas. Nas outras pessoas, Ele age da maneira que faz sentido para a vivência das outras pessoas. Mas o que Ele tem para você, Ele é seu e você não precisa se comparar, você não precisa olhar para o que o outro tem conquistado, para o que o outro tem feito, porque o Senhor, Ele pode, Ele vai fazer da maneira que vai funcionar para você. E aí você vai perceber que você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. E o Senhor, Ele quer você, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de se comportar, com a sua maneira de fazer, o Senhor quer você, mesmo que você passe por um alinhamento, mesmo que você passe por uma experiência de ter que adequar comportamentos, mudar a forma de ver, mudar a forma de pensar algumas coisas, ainda assim, o Senhor te escolheu para que você faça. E é você que Ele quer, é você que Ele chamou para fazer a obra dele. E talvez você hoje tenha se sentido perdida, talvez você esteja vivendo uma fase de vida em que você se questiona por que as coisas acontecem, ou por que você é assim, por que com você? Eu passei por isso também uma fase da minha vida em que eu me questionava por que eu tinha vivido todas as minhas experiências. E um dia, numa sessão que eu estava tendo com a minha psicóloga pessoal, conversando com ela, ali eu senti um desejo que para mim é claramente uma vontade do Espírito Santo, de escrever sobre as minhas vivências. E aí começou a nascer um livro que eu lancei recentemente, Quando a Graça Encontra o Tempo. E nesse livro eu venho falando de todas as experiências que eu tive com Deus, todas as experiências sofridas e como Deus foi trabalhando e como Deus foi moldando a minha vida através dessas experiências. Vou deixar o link aqui também no card com as informações do livro. Só que você percebe que se você também se você também passa por isso, se você está passando por esse período de sofrimento, de questionamentos, daquela crise existencial, saiba que o Senhor, Ele quer usar você, a resposta do porquê você vive o que você vive, a resposta do porquê as coisas acontecem da maneira como acontecem na sua vida, porque que a sua vida é diferente da vida de tantas outras pessoas, ela está em Cristo, sempre esteve em Cristo. Você sempre esteve em Cristo. Você é de Cristo. E quando você permanece nele, ele permanece em você. Quando você entende que quem é você nele, você vai perceber que viver o seu propósito vai ser muito mais tranquilo. Passar pelas suas dificuldades, encarar as tormentas, as tempestades da vida serão muito mais tranquilas, mesmo sendo sofridas. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios 1, versículo 11,
Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz tudo segundo o propósito da sua vontade. Nele, no Senhor, nós também fomos escolhidos. No Senhor nós fomos predestinados conforme o plano dele para fazer a vontade dele. A sua existência, ela veio para fazer a vontade do Senhor, para cumprir um plano que satisfaz a vontade de Deus. Se essa palavra ela te tocou, se essa palavra te trouxe algum tipo de esclarecimento, algum tipo de insight, compartilha com mais pessoas que precisam ouvir, compartilha com mais pessoas que precisam ter a sua identidade reafirmada em Cristo. Que Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo.